Bem, e já sabemos como incorporar o juros simples ao capital de uma dada operação no decorrer do tempo e sob a ação de uma dada taxa. E sabemos também como antecipar valores a juros simples por meio de descontos simples. Vamos aprofundar esses conceitos e estender a ideia de juros simples para juro composto. Então, nessa aula, nós vamos ver o juro composto e, na sequência, falaremos aí de desconto composto, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo? Vamos começar vendo as diferenças entre juro simples e o juro composto. Isso é importante para vermos onde surge o juro composto. Isso porque nos próximos slides eu vou te mostrar que o juro composto é uma aplicação do juro simples. Vamos começar? A gente já viu que em juros simples o rendimento é fixo. O que isso significa? Ele sempre é calculado sobre o valor do capital inicial. Imagine que você tenha feito uma aplicação com vencimento para 12 meses. E vamos supor ainda que você contratou uma taxa de 2% ao mês. Nesse caso, como o juros simples só é incorporado ao capital no final da aplicação, e no exemplo, ao término de 12 meses, eu posso usar essa taxa mensal para um prazo de 12 meses ou eu posso achar uma taxa anual proporcional à mensal e calcular para a taxa anual em um ano. Todos esses dois resultados darão a mesma resposta. O que realmente importa é que o juro só se forma depois dos 12 meses e, portanto, o montante só será formado ao término da aplicação de 12 meses ou de um ano. Mas vamos supor que você resolva sair antes do vencimento, ou seja, dos 12 meses. Aí sim, nesse caso então, forma-se o montante para esse prazo de saída. Seria a antecipação, não é mesmo? Desconto. Fora a saída antes do prazo, em juros simples só se forma montante no vencimento da aplicação. E é justamente por esse montante se formar só no final que a taxa agirá somente sobre o capital inicial, pois só se calcula uma vez, no vencimento. Olha aqui no gráfico. Então temos nosso capital aplicado a uma taxa de juro I% ao mês, por 12 meses, produzindo ao final um juro que eu vou chamar de J. Isso aqui a gente já viu nas aulas sobre juros simples. Olha só, para t igual a 12, se a taxa foi de I% ao mês, qual é o juro simples? Fácil, né? Só aplicar a nossa fórmula, a nossa CIT. Vamos a um exemplo. Imagine inicialmente que você aplicou o seu dinheiro e a aplicação é mensal. Lembre-se que sua taxa também foi dada ao mês. Então, a nossa CIT fica como? Juro é igual a capital multiplicado pela taxa, que multiplica o tempo, que é igual a um período. E então, após um período de t igual a 1, você forma o montante conforme a expressão aqui nos mostra. Mas, se você aplicou o dinheiro em outro investimento, onde a aplicação será bimestral, porém a mesma taxa I% ao mês, então o seu t é igual agora a 2. Observe que a sua taxa I contratada foi dada ao mês, mas você não forma o montante depois de t igual a 1. Você forma o montante só no final, quando t igual a 2. Da mesma forma, se você tivesse feito uma aplicação de capitalização quadrimestral, mas com a mesma taxa mensal contratada, então teria algo do tipo t igual a 4 meses. Você não vai formar o montante a cada mês que passar, mas só depois de 4 meses, o período de capitalização. Então, no nosso exemplo,
da minha aplicação de 12 meses, a minha capitalização vai ser ao término dessa aplicação, ou seja, uma capitalização com 12 meses ou um ano. Após completar 12 meses de aplicação, forma-se então o montante, beleza? A gente diz que o juro simples é fixo sobre o capital inicial, sendo obtido então só no final da aplicação. Embora a taxa tenha sido mensal, a incorporação do juro foi somente depois de 12 meses. Então, para essa taxa proporcional de I% ao período de capitalização, T é sempre igual a 1. Observe que, olhando para o juro simples, a nossa CIT, o juro é diretamente proporcional ao tempo. Isso significa que se eu dobro o tempo, o juro também dobra. Se eu quadruplico o tempo, o juro também quadruplica, beleza? Agora, observe que a nossa fórmula CIT é uma função do primeiro grau de J em função de T, com o termo capital vezes a taxa sendo constante. Pensando nessa CIT, então, como uma equação do primeiro grau, observamos que a inclinação desta reta dada pela tangente do ângulo θ, é justamente o nosso termo constante aí, o capital multiplicado pela taxa, beleza? A proporcionalidade foi transformada na igualdade pela adição da constante capital vezes a taxa, entendeu? Se não, para um pouco aqui e pense sobre isso. Mas, seguindo, eu vou chamar a sua atenção de novo. E se após passar o tempo de capitalização de T igual a 1 ano, ou seja, os nossos 12 meses da minha aplicação, eu resolver manter esta aplicação? Como ficaria o nosso diagrama de fluxo de caixa? Então, depois de 12 meses ou 1 ano, nós temos um montante M1 formado pela incorporação do juro 1 ao capital inicial, nosso C, certo? Mas se eu permanecer na aplicação por mais 1 ano, ao final agora surgirá um novo montante, M2. Só que esse segundo montante ele será calculado agora não sobre o capital inicial, o nosso C, de T igual a 0, mas sobre o capital inicial de T igual a 1 ano, que é o montante aí formado M1 do primeiro ano. Olha só como que fica. Temos que o capital inicial é M1 e não C. Por consequência, o segundo montante, M2, terá também o primeiro montante, M1, como sua referência para o cálculo do juro J2. Se a gente permanecer mais outro ano na aplicação, após novo vencimento, teremos nova representação e novamente tanto o novo juro J3 quanto o novo montante M3 dependem do montante anterior, o M2, e isso se perpetuará assim por diante. E observe que todo novo montante e novo juro que surgem serão maiores que o montante e o juro anterior, pois, visto que sua base de cálculo são sobre o montante anterior, a cada novo período temos uma aplicação de juro em cima de juro anterior. Isso é o efeito de juro sobre juro. Logo, a gente conclui aí então que J1 é sempre menor do que J2, que é menor do que J3, que é menor do que o nésimo J. Da mesma forma, temos o capital também sentindo o efeito do juro sobre juro. E a gente vai ter aí também que o capital é sempre menor do que o montante 1, que é menor do que o montante 2, que é menor do que o montante 3, que é menor do que o nésimo montante. Vamos tentar simplificar isso. Olha só, se o montante da segunda aplicação M2 é função de M1 e eu tenho M1, substituindo M1 em M2, temos uma representação de M2 em função do capital inicial, C, mais a taxa. Eu posso fazer semelhante para M3 e a gente vai ter resultado análogo. Da mesma forma, se eu substituir o montante M1 no juro J2,
esse novo juro J2 fica em função do juro 1. Agora, observe que esse é o juro produzido exclusivamente no segundo mês. Foi uma aplicação de juros simples em cima do montante M1. Então, se eu retiro M1 de M2, temos o juro 2, que é o juro exclusivo do segundo mês. E observe que fazendo o mesmo para o terceiro mês, obtemos um juro 3, exclusivo do mês 3, que é igual a M3 menos o M2. Em resumo, se eu quiser o juro exclusivamente do nésimo mês, nós podemos generalizar essa fórmula do juro para o nésimo período. Mas, se eu quiser agora o juro total, aí eu devo usar a nossa fórmula do montante, também generalizada para o nésimo período. Por exemplo, se eu quiser o juro acumulado do terceiro mês, então achamos M3 e então fazemos a subtração do capital inicial C, ou seja, M3 menos C. Pegou a ideia? Observe então que para t igual a 1, temos um juro sem juros sobre juro. É o primeiro período, ou seja, o primeiro juro. Logo, esse juro composto é igual ao juro simples. Observe que para todo novo período sequente, eu torno a aplicar o juro simples. Eu estou aplicando o juro por mais um período de capitalização. Por isso, t é sempre igual a 1. Isso porque eu estou usando uma taxa proporcional ao período de capitalização, ou seja, ao ano, como foi o caso do nosso exemplo. Pense um pouco sobre isso se não tiver entendido, e só para depois você seguir em diante, beleza? Então, a gente acabou de ver o juro composto se formando. Ele é formado então pela aplicação período a período de juros simples. A cada período recai juro sobre juro. Vamos fazer aí um exemplo para ficar mais claro. Para uma aplicação a juro composto de um capital aí de R$100, a taxa de juros de 1% ao mês por 3 meses, qual é o juro do segundo e do terceiro mês? E qual é o juro total? Vamos lá. Primeira coisa, o período de capitalização. Qual é ele? Ele é mensal. E temos um capital inicial então de R$100, uma taxa de 1% ao mês e um prazo de aplicação a juro composto de 3 meses. E eu quero o juro exclusivamente do segundo e terceiro mês, separados. Por fim, aí então eu quero o juro total dos 3 meses. Vamos lá, vamos começar com o juro do segundo mês. Usando aqui a minha fórmula de juros do mês tal, no caso o segundo mês, veremos que o juro ganho no segundo mês da aplicação foi de R$1,01. No terceiro mês, vou fazer a mesma coisa. Vamos ter o juro deste então terceiro mês de aproximadamente R$1,02, exatos 1,0201. Então, para finalizar, eu obtenho o montante final da aplicação nos 3 meses. Então, eu subtraio o capital inicial. Isso que sobrou é tudo juros, o juro total de exatos 3,0301, beleza? Agora, a gente observa que tanto para juro simples quanto para juro composto, o montante é dado pelo produto do capital inicial pelo fator de acumulação. O que diferencia é se o fator de acumulação é a juro simples ou a juro composto. Observe também que para juros simples, tanto o modelo das equações de juros quanto o modelo do montante são equações do tipo equações de primeiro grau. Já para o juro composto, tanto o modelo de equações de juros quanto o modelo do montante são equações do tipo exponenciais, beleza? Então, uma das principais diferenças entre juros simples e composto é o fato
de que em juro composto nós devemos ter conhecimento de qual é o período de capitalização da aplicação. Não se começa nada sem saber isso. Então, o enunciado do problema, ele deve dar alguma pista sobre isso, ou até mesmo de como obtê-lo. Em juros simples, nós tínhamos total liberdade para optar pela unidade do período de capitalização e usávamos das taxas equivalentes e proporcionais para fazer as conversões que nos interessassem. Vamos ver um exemplo para ficar claro essa liberdade que eu estou falando. Se a taxa fosse 24% ao ano e o prazo 18 meses, tínhamos total liberdade para optar entre usar a taxa em anos e transformar o tempo de meses para anos. Ou então, nós também poderíamos usar o tempo em meses e transformar a taxa em meses. Nossa liberdade a isso se devia ao fato de que em juros simples as taxas equivalentes serem também proporcionais. E por esse motivo elas são sempre iguais. Então, taxa proporcional em juros simples é sempre igual a taxas equivalentes. Isso me dá, então, a liberdade de escolher qual período eu quero para a minha capitalização a juros simples. Em juros compostos, não temos essa opção de escolher entre qual das unidades transformar, pois nem sempre as taxas equivalentes são proporcionais. Logo, para juros compostos, eu devo partir que eu sei o período de capitalização. E como eu disse, isso deve ser dado no enunciado do problema, direta ou indiretamente, mas eu devo achar isso, é a primeira coisa. Então, aqui em juro composto, o período da taxa é segundo plano. Ela quem deve ser transformada para seguir a unidade do período de capitalização. E como fazer a transformação? Lembre-se que em juros compostos, as taxas equivalentes nem sempre são proporcionais. Logo, a transformação ela deve ser por meio das taxas proporcionais e não das taxas equivalentes. Vamos ver esse exemplo. Dada a taxa de 20% ao ano, capitalizada mensalmente, qual taxa eu deveria usar na capitalização mensal? Olha só, primeiramente, sabemos que a taxa e o período de capitalização devem estar na mesma unidade, mas sabemos que quem manda é o período de capitalização. A taxa é quem deve seguir o período de capitalização. Como a capitalização foi dada mensal e a taxa foi dada anual, então eu devo transformar a taxa para mensal, beleza? E como nós vamos transformar? Usando as taxas proporcionais. Então, vamos começar transformando a taxa. Olha aqui a tabelinha. Lembrando que para taxas proporcionais, devemos ter iguais unidades para diferentes períodos. Temos os dados de anos à esquerda e meses à direita. Se igualarmos as unidades dessas diferentes unidades para a unidade que me interessa, mês, como que fica? A taxa que vai ser usada para seguir o período de capitalização será de aproximadamente 1,667 ao mês. Essa taxa é proporcional à anterior, de 20% ao ano. Agora, lá em juros simples, a gente disse que duas taxas eram equivalentes quando aplicadas sobre o mesmo capital, pelo mesmo prazo, produziam o mesmo juro, ou seja, o mesmo montante final. Isso é verdade em juros simples e também em juro composto. O problema é que em juro composto, taxa proporcional não é sempre igual à taxa equivalente, certo? Então, montante da taxa 1 é igual ao montante da taxa 2. Se desenvolvermos isso, a gente vai achar uma igualdade entre os fatores de capitalização composta para as duas taxas.
Agora, uma observação talvez a mais importante que você deve lembrar da igualdade dos fatores. Essa igualdade é verdade para essas duas taxas dadas em unidades diferentes no mesmo prazo de aplicação. A conversão da taxa deve sempre obedecer isso. Diferentes unidades para iguais prazos de aplicação. Mas eu quero que você se atente que essa definição, como dissemos, também vale para juros simples. E obtemos semelhante igualdade de fatores de capitalização simples, novamente para diferentes unidades em iguais prazos de aplicação. Então, nós vimos que quando o período da taxa dada é diferente do período da capitalização, nós devemos transformar o período da taxa dada para o período de capitalização, utilizando para isso, então, taxas proporcionais. E é importante que se saiba que em juros compostos, o montante produzido pelas taxas proporcionais e o montante produzido pelas taxas equivalentes são diferentes uns dos outros. Em juros compostos, se fosse em juros simples, seria igual. Vamos ver isso. Olha só, vamos tomar o seguinte problema para analisar. R$100 aplicados por um ano a uma taxa de 2% ao mês, capitalizados mensalmente. Vamos falar primeiro de juros simples. Então, desconsidere a capitalização mensal. Em juros simples, as taxas equivalentes sempre são proporcionais. Eu tenho liberdade em usar taxas proporcionais ou equivalentes ao necessitar fazer transformações das unidades dessas taxas conforme fosse o nosso problema. Então vamos ver o nosso exemplo. Se o homem aplica R$100 por um ano a uma taxa de 2% ao mês, ele consegue um dado montante. E esse montante será o mesmo que o montante produzido se eu usar uma taxa proporcional anual ou uma taxa equivalente anual pelo mesmo prazo de um ano. Não faz diferença de qual dos três processos eu escolho usar. Todos três darão o mesmo montante final, beleza? Agora, em juro composto, considere o nosso problema referindo-se à capitalização mensal. A aplicação dos R$100 por um ano a 2% ao mês, capitalizados mensalmente, produz um dado montante. Se eu usar uma taxa equivalente anual, como continua válida a definição de taxa equivalentes, então o montante obtido por essa taxa equivalente anual será o mesmo produzido pelo problema inicial. Mas, como a taxa equivalente é diferente da taxa proporcional, então o montante produzido pela taxa proporcional anual será diferente do produzido pelo problema inicial. E mesmo sendo diferentes, é a taxa proporcional quem usamos quando temos a necessidade de transformar taxas para o período de capitalização. Vamos fazer um exemplo para vermos como as taxas equivalentes se relacionam com a taxa proporcional em juro composto, beleza? Então vamos lá. Aplicando-se R$100 por um ano a uma taxa de 2% ao mês com capitalização mensal, qual o montante final? Nós vamos comparar esses montantes em juros simples e juro composto. Começando aqui com juros simples. Inicialmente, tanto a taxa e o prazo de aplicação estão na mesma unidade. Então, o montante sai fácil, né? Só uma aplicação por 12 meses a 2% ao mês. Mas, e se eu usar a taxa equivalente anual? Qual será o montante? Eu já vou obter aqui a taxa equivalente anual e a taxa proporcional anual. Tendo a taxa equivalente anual, o montante sai diretamente. E observe que foi igual ao inicial. E era esperado, né? Pois taxas equivalentes dão justamente essa igualdade para o mesmo capital e mesmo prazo. E a taxa proporcional? Também deu o mesmo montante anterior. E também era esperado, visto que em juros simples, a taxa equivalente é sempre igual à taxa proporcional.
Agora vamos ver o exemplo em juro composto. Taxa e capitalização no mesmo período. Então, inicialmente, montante já sai direto, sem ter que transformar a taxa dada. Mas vamos comparar como antes o montante aqui produzido, com os montantes produzidos por uma taxa equivalente anual e uma taxa proporcional anual. Para a taxa equivalente anual, já é esperado que o montante seja o mesmo anterior, pois é essa a definição de taxa equivalente. Para juros compostos, quanto ela vale? Observe o valor da taxa equivalente anual. Disso, o montante então dá o mesmo valor inicial, certo? Mas observe que a taxa proporcional anual deu diferente da taxa equivalente anual. Então, é lógico que esse montante da taxa proporcional anual dará diferente do montante inicial, beleza? Agora, olha só, eu poderia ter dado o problema de outra forma. Eu quero mostrar aqui duas outras taxas para você. Vamos ler o problema. Aplicou-se R$ 100 por um ano a juro composto de 24% ao ano, com capitalização mensal. Observe que a taxa dada de 24% ao ano possui período diferente do período de capitalização. Ela é uma taxa de referência, sendo dita uma taxa nominal. Para encontrar a taxa do período de capitalização, aprendemos que vamos usar taxas proporcionais e assim obteríamos a taxa de capitalização mensal de 2% ao mês. A taxa produzida na capitalização da taxa nominal é chamada taxa efetiva de juros. Observe que ela ocorre em uma única capitalização, de t igual a zero, nosso início, até o final, t final. Portanto, a taxa nominal de 24% ao ano, capitalizada mensalmente por uma taxa de 2% ao mês, produz uma taxa efetiva de juros de 26,82% no prazo da aplicação de um ano. Saiba que essa taxa efetiva é aquela que realmente ocorreu desde o início ao término da aplicação. Existe uma forma muito prática de se obter essa taxa efetiva. Vou demonstrar isso com um exemplo. Atenção aqui. A taxa de 30% ao trimestre, com capitalização mensal, corresponde a qual taxa efetiva bimestral? Muito bom esse problema porque ele tem o período da taxa nominal dada diferente do período da taxa efetiva que eu quero. Eu havia dito que a taxa produzida na capitalização da taxa nominal é chamada taxa efetiva de juros. 30% ao trimestre é a minha taxa nominal e seu período é trimestre. Se eu obtesse a taxa que leva o capital de T0 até T final numa única operação, eu teria então a taxa efetiva de um trimestre. Mas o problema é que era a taxa efetiva de T0 até T igual a 2, ou seja, um bimestre, numa única operação. Viu a diferença? Vamos tirar dados do problema. Observe que a capitalização é mensal. Essa é a primeira informação que eu devo buscar. Período de capitalização, beleza? Mas temos também uma taxa nominal trimestral. Logo, se eu tenho uma taxa nominal, eu já posso usar a tabelinha de taxas proporcionais para obter a taxa de capitalização mensal. Por que mensal? Porque é o período de capitalização. Agora, se eu quero a taxa efetiva, não de 3 meses, mas de 2 meses, basta eu ver como evoluiu o capital inicial de T igual a 0 até o montante em T igual a 2 meses e calcular qual taxa faz essa transformação em uma única operação. Para a nossa sorte,
temos um método até mais fácil de fazer isso do que fazer todo esse processo passo a passo. Na verdade, esse processo faz isso tudo em um único passo, e nós já fazemos ele. Uso de taxas equivalentes. Se eu calcular a taxa equivalente de um único bimestre para a taxa de capitalização mensal, eu estarei obtendo uma taxa equivalente bimestral à taxa de capitalização mensal no período que me interessa. E essa taxa equivalente vai ser coincidente com a taxa efetiva. Logo, usar a taxa equivalente aqui corretamente pode facilitar bastante a nossa vida, beleza? Eu vou começar usando taxa proporcional para transformar a taxa nominal dada em taxa de capitalização mensal. Lembre-se da regra de proporcionalidade, iguais unidades para diferentes períodos. Minha taxa de capitalização deu então 10% ao mês, beleza? Agora tenho a taxa de capitalização mensal e saiba que todas as contas costumam partir dela. E me interessa agora obter a taxa efetiva bimestral. Observe que eu falei bimestral, não 2 meses. Bimestral é um bimestre, ou seja, uma só operação. Se eu usasse meses, seria usar a taxa de capitalização mensal em 2 meses. Seria aí 2 operações, 2 meses. E não seria taxa efetiva. Para ser taxa efetiva, tem que ser uma operação, do início ao fim, certo? Certo. Então, vamos usar a taxa de capitalização mensal de 10% ao mês para obter uma taxa efetiva bimestral, usando para isso a nossa tabelinha de taxas equivalentes. Como que fica? Lembrando que regra de equivalência diz diferentes unidades para iguais períodos. Então, no primeiro lado vou colocar a unidade meses. Vai ser a taxa de capitalização mensal, que é 10%. Fator de capitalização composta com expoente 2, de 2 meses. Na segunda coluna, meu fator de capitalização composta vai ficar como? Eu vou usar uma unidade diferente. E no caso, a que me interessa, bimestre. E me interessa exatamente um bimestre para ser a taxa efetiva. Compare as duas colunas e veja que estão sim com unidades diferentes, mas são períodos iguais. 2 meses é igual a um bimestre, beleza? Desenvolvendo, obtemos a taxa equivalente, que é igual à taxa efetiva, de 21% ao bimestre. Tranquilo? Nós vimos então como usar a taxa equivalente para achar a taxa efetiva. Eu vou tentar passar aqui mais claro a taxa efetiva. Olha só, observe meu diagrama aqui.